Hoje eu vou contar para vocês todos os segredos do tabernáculo de Moisés, porque hoje é o sexto dia de Hanukkah e nós estamos na Sefirá de Od, na árvore da vida, e esta Sefirá ela está atribuída a Arão, o sacerdote. Isso mesmo, o sumo sacerdote do tabernáculo de Moisés. Era ele que adentrava uma vez ao ano lá no Santo dos Santos e invocava o nome do Todo-Poderoso, e um dos nomes é o que nós vamos ver hoje. Aliás, que nós já temos visto esta semana, desde que começou o primeiro dia de Hanukkah. E este nome é Nahal, mas você já sabe disso, porque você tem acompanhado aqui o acendimento das velas, as cavanotes, as intenções de Hanukkah, esta abertura cósmica única durante o ano, que é a oportunidade de você se conectar com o poder para você vencer o jogo da vida, dominar o seu mundo interior, dominando assim o que você pensa, o que você sente, dominando as tuas emoções, para que você seja proativo na sua vida e você pare de ficar dando volta na montanha, porque você está criando a sua realidade de maneira inconsciente, vibrando em emoções e sentimentos negativos constantemente. E é isso que o universo está enviando mais para você. Então você precisa compreender como essas coisas funcionam. Para quem acompanha o canal, nós fizemos durante este ano toda a contagem do Homer, onde nós trabalhamos cada subnível das Sefirotes, e nós fomos trabalhando e fomos transformando e identificando qual era a escuridão que nós tínhamos que iluminar dentro das nossas emoções. Uma a uma nós fomos tratando elas quando nós fizemos a contagem do Homer, pessoal. E depois nós tivemos Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento, onde nós ouvimos os 101 toques do chofar. Depois, na sequência, nós tivemos Yom Kippur, onde nós jejuamos. Depois nós tivemos Sukkot, e nessas três oportunidades, nós tivemos a oportunidade de anular os decretos e as sentenças que vinham contra nós lá em Yom Kippur, mas uma vez que nós anulamos os decretos e as sentenças, nós somente impedimos que as coisas erradas que nós fizemos no passado se manifestem de volta na nossa vida. Mas a pergunta é: o que você está fazendo agora? Que você está plantando daqui para frente, o que você está semeando daqui para frente, como você está construindo a sua realidade daqui para frente. E aí fica esta questão do ego. O ego é o nosso faraó interno, como nós vimos ontem. O ego, o Egito, é a alma presa dentro do corpo físico, presa dentro dos cinco sentidos, sem ter entendimento que tudo é vibração, que tudo é energia, que tudo é frequência e que são as emoções que plasmam a matéria, são as emoções que criam a nossa realidade, são as energias ou as frequências ou a vibração das nossas emoções que se comunicam com Elohim, que se comunicam com o cosmos. O que você envia é o que você recebe de volta. Assim, se você vibra em abundância, se você vibra em felicidade, o universo, Elohim, vai devolver para vocês mais eventos de abundância e de felicidade. Mas se você vibra em tristeza, se você vibra em fraqueza, se você vibra em escassez, também é isso que você vai receber. E as pessoas estão criando a sua realidade a todo momento, porque a todo momento você está vibrando emocionalmente, enviando a sua comunicação com o cosmos, ou seja, com o Elohim, com esse sistema que o Altíssimo criou para governar e criar a nossa realidade. Quando você entende como esse sistema funciona, você passa a interagir com ele de maneira consciente e você passa a manipular o sistema para que você consiga criar a realidade que você deseja. Fazendo isso, você precisa controlar as tuas emoções. E quando você controla,
teu estado emocional, você controla a tua vibração energética que procedem das tuas emoções, você está acima dos astros, você está controlando os astros. Em outras palavras, você saiu do piloto automático da criação da tua realidade, e a tua realidade agora é criada de acordo com as frequências que você conscientemente envia para Elohim, para o cosmos, para o universo. Não importa a palavra que você vai falar, nós temos os termos cabalísticos, mas o importante é você entender o sistema, é você entender a matrix, é você entender como que funciona esse mecanismo, para que você possa se posicionar, é isso que importa. Tá claro, pessoal? E hoje nós estamos então no sexto dia de Hanukkah. É a sexta abertura cósmica da festa de Hanukkah. A cada período de 24 horas, desde o primeiro dia, nós tivemos aí acesso a uma sefirot na árvore da vida, começando lá em Biná, e nós fomos descendo, e hoje chegou o dia de Od. E Od significa esplendor, significa glória. E Od é a sefirá que está atribuída a Arão, o sumo sacerdote do tabernáculo. Então, hoje nós vamos falar de Arão, porque é a consciência de Arão que está disponível, a consciência que Arão recebeu para fazer tudo que ele fazia na ministração da obra divina, dos ritos lá no tabernáculo. E você vai ver, como eu vou te explicar hoje, que todo o tabernáculo é uma representação do homem, ela é uma representação nossa, como alma e como corpo. Tudo está representado ali no tabernáculo, tá claro, pessoal? É isso que nós vamos ver a partir de agora, porque eu quero dirigir a tua consciência em elevação, em direção a conhecimento que Arão tinha, para que você possa se conectar hoje e entender de uma vez por todas o processo de como você sai do Egito, o processo de como você se liberta de Faraó, do seu faraó interno, do seu ego, eliminando assim e enfraquecendo as forças do seu ego, para que a sua alma domine, em outras palavras, para que você esteja consciente em tudo na sua vida, vivendo no aqui e agora, e a tua consciência seja aquela que domine sobre você, e não mais o seu ego reativo, tá claro? Então vamos entender um pouquinho como que tudo isso funciona, ok? Vamos lá, vamos falar do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha vários utensílios. O tabernáculo era um espaço cercado por um muro de tecido, tá claro? Também tinha um portão de tecido. E quando você adentrava, só tinha um único portão principal. Quando você adentrava, o primeiro objeto que você via o altar de sacrifício. Depois você tinha a pia de espelho das mulheres, uma pia que continha água. E depois você tinha ali o tabernáculo propriamente dito, que era uma tenda onde haviam dois compartimentos, o lugar santo e o lugar santo dos santos, ou lugar santíssimo, como é dito. Tudo isso vai representar o caminho ou a jornada que a nossa alma, que nós temos que fazer para a gente poder se conectar com o Altíssimo, para que o Altíssimo se assente no trono da sua consciência, porque quando você une a tua consciência com a consciência do Altíssimo, bingo, checkmate, game over. Tudo que você colocar as suas mãos vai prosperar, porque o Altíssimo ele é a alma da alma, assim como a nossa alma dá vida ao nosso corpo. O Todo-Poderoso, o Altíssimo, a presença dele, a Shekinah, é a alma da alma, é aquilo que vivifica a nossa alma. Então, quando você entra em unidade com ele, todos os teus desejos, tudo que você quer fazer na sua vida, tudo que você intenta fazer, flui, dá certo e prospera. Esse é o segredo da prosperidade dos judeus. Então, como eu estava falando, primeiro objeto quando você adentra o tabernáculo é o altar do sacrifício. O que significa isso? Lá no altar do sacrifício, os sacerdotes da tribo de Levi, o que eles faziam? Eles faziam expiação pelo pecado do povo. Ou seja, quando alguém cometia algum curto-circuito, ou seja, quando ele quebrava algum dos mandamentos da Torá, que os mandamentos são exatamente para te mostrar, olha, este é o limite. Se você ultrapassar este limite, você vai causar um curto-circuito energético, você vai causar um dano
ao seu próximo, ou você vai causar um dano a si mesmo, porque se você fizer isso, você está prejudicando a outra pessoa, você está prejudicando a você mesmo. Então, isso é considerado um curto-circuito que as religiões vieram posteriormente a chamar isso de pecado, tá claro isso? Então, quando alguém cometia um curto-circuito, o que eles tinham que fazer? Ele tinha que comprar uma ovelha, ou segundo as suas posses, comprar uma rolinha, uma pombinha, e levar lá para o sacerdote. O que ele fazia? Ele sacrificava esta pombinha ou esta ovelha, ok? E ele queimava o resto, a carcaça dos animais. Mas tudo isso, pessoal, é apenas um simbolismo. Você não pode tomar o texto da Torá literal como uma verdade absoluta. É uma metáfora, pessoal. Entenda e compreenda como essas coisas funcionam, ok? Não é para você tomar isso de maneira literal. O que você tem que compreender é a mensagem que está por detrás deste texto. E a mensagem é a seguinte: todos nós temos duas naturezas, nós temos o Yetzer Tov e o Yetzer Hará. Yetzer Tov é a natureza benigna e o Yetzer Hará é a natureza maligna, porque este mundo é dual. Lembra de tudo isso? Então, os pensamentos que brotam na nossa cabeça, você pode se conectar com as trevas ou você pode se conectar com a luz, dependendo da tua vibração. Você já entendeu isso, mas quando você está vibrando de maneira negativa, você se conecta com pensamentos negativos e você age como um animal. Em outras palavras, o seu ego, o teu faraó interno, ok? Ou o teu cérebro reptiliano, para quem quiser ser mais técnico, entrar nessa questão da ciência, você tem esta influência ou esta tendência de fazer o mal, de atrair e se conectar com pensamentos malignos, de vibrar em sentimentos e emoções malignas, de fazer coisas malignas. Então é este animal interior que nós temos que sacrificar, porque todo o objetivo é você dominar sobre o seu ego. E o seu ego, ele é um animal no sentido espiritual, porque ele está apenas limitado pelos cinco sentidos, você perdeu com o ego todos os teus sentidos extrasensoriais, você percebe a realidade somente naquilo que os cinco sentidos conseguem te traduzir, e você fica limitado nisso, e você age como um animal com falta de conhecimento e entendimento das coisas de Deus, dessas coisas que nós temos trazido para você em relação a Kabbalah. Então, o altar do sacrifício significa que você precisa dominar o seu ego, a sua alma, a sua consciência, ela tem que mandar na sua vida e não o seu ego continuar mandando na sua vida. Então, o altar do sacrifício, ele é um simbolismo para você sacrificar o seu ego. O que é isso na prática, pessoal? Restrição. É você aplicar restrição na sua vida. Está com desejo de xingar o outro? Restrinja. Está com desejo de roubar o vizinho? Restrinja. Está com desejo de fazer qualquer coisa que a Torá proíbe? Restrinja o seu ego, porque esse é um impulso animal de você fazer algo. E por que a gente diz que o impulso é animal? Porque quem faz isso não tem entendimento. Porque se você tivesse entendimento que tudo que você faz de errado, quando você causa um curto-circuito, vai gerar caos na sua vida, vai gerar karma na sua vida, vai gerar eventos de dificuldade, eventos de sofrimento na sua vida. Se você tivesse entendimento, você não faria. Por isso que é associado ao ego esse caráter animalesco, ou seja, um animal ele é irracional, ele não tem entendimento. Entendeu isso, pessoal? Então tá, vamos seguir. O que é que tem depois do altar do sacrifício? Depois que você começou a aplicar a restrição na sua vida. Você já começa a estudar Torá, você começa a estudar a Kabbalah, você começa a ficar familiarizado com as letras hebraicas, você começa a ficar familiarizado com os conceitos da Kabbalah, você começa a elevar a tua consciência, subindo o teu nível de entendimento no teu cérebro esquerdo, que é o teu cérebro racional, e você começa a tomar conhecimento destas coisas. E algo dentro de vocês, e algo dentro de você está te dizendo: este é o caminho, siga por ele, porque você está no caminho certo. Então, qual que é o próximo passo? Depois do altar do sacrifício, no tabernáculo, o que é que tinha lá? Tinha uma pia de bronze, dentro da pia haviam espelhos e água.
Por que que haviam espelhos, pessoal? Porque quando você vai lavar as suas mãos na pia, você olhava para dentro e você se via no espelho. Você via o seu reflexo, ou seja, é quando você começa a tomar consciência de que você é um CLI, de que os pensamentos são entidades autônomas, que você tem 10 sefirotes internas e existem 10 sefirotes macrocósmicas, que elas se entrelaçam quanticamente, que os pensamentos são entidades autônomas que você capta como o teu cérebro, que é apenas uma antena que vai captando pensamentos positivos ou negativos dependendo da sintonia que você está sintonizando com as tuas emoções, se positivo, positivo, se negativo, negativo. Então a tua emoção é o botãozinho lá do tuning do rádio onde você sintoniza numa frequência baixa ou numa frequência elevada. Tá claro? É por isso que tem os espelhos, é quando você começa a compreender essas coisas e você começa perceber os pensamentos que invadem a tua cabeça, você começa a identificar, pô, esse pensamento surgiu agora, mas esse pensamento não fui eu que dei vazão. Olha só, ele criou esse sentimento aqui, mas esse sentimento não é bom, porque eu sei que eu vou reverberar para o universo esse sentimento negativo e isso vai criar caos na minha vida. Então, os espelhos são exatamente quando você passa a tomar consciência dessas coisas. É uma jornada. E você tomando consciência dessas coisas, o que é que você vai fazer? Você vai lavar as suas mãos. Por que lavar as mãos, pessoal? Quantos dedos você tem em cada mão? 5. 5 mais 5 dá quanto? 10. São quantas sefirote mesmo? Hã? Não ouvi. Ah, são 10 sefirotes, ou seja, cada um dos dedos da nossa mão representa uma sefirá na árvore da vida. Então, o que que você vai fazer? Você vai lavar as mãos. Agora, você está lavando as mãos físicas ali? Não, pessoal, isso é uma metáfora. Quando você passou a tomar consciência, você começou o processo de vigiar os teus pensamentos, de vigiar as tuas emoções, e você começa a ficar consciente do que você está gerando, de quais as vibrações você está ali reverberando, se positiva, se negativa, você está neste processo quando você começa a se autocontrolar e aplicar restrição ou guevurar nos pensamentos negativos para que não cause em você um sentimento negativo, na prática o que você está fazendo? Você está lavando as tuas sefirotes da energia negativa que você estava acostumado a fluir. Você está interrompendo o fluxo de energia negativa nas tuas sefirotes. É isso que simboliza você lavar as mãos na pia. E quando você passa constantemente a agir desta forma neste processo, você eleva ainda mais a tua consciência. Aí você está pronto para você adentrar o lugar santo dentro do tabernáculo. É onde você vai ser exposto à sabedoria divina, e a sabedoria divina vai elevar a tua consciência. E aí, quando você olha para o tabernáculo em si, que é o lugar santo, o que que você vai enxergar ali? Você vai ver que tem 5 colunas. Por que será que tem 5 colunas, pessoal? O que está indicando isso? Está indicando que das colunas para fora você está no mundo dos 5 sentidos. Quando você atravessa aquelas 5 colunas, você entra no lugar santo e você não está mais limitado aos 5 sentidos na tua percepção da realidade ou de como a realidade é criada. É isso que significa das 5 colunas para fora no tabernáculo, da visão que você tem do altar do sacrifício e da visão que você tem da pia, o que é que você vê? Você vai ver 5 colunas e as cortinas, e ali dentro você tem o lugar santo, depois você tem uma outra cortina e depois o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança. Aí quando você ultrapassa essas 5 colunas, dizendo que você agora está percebendo a realidade além dos seus 5 sentidos, você está começando a compreender que existe muita coisa além que os teus 5 sentidos não percebem, a questão das radiações, das frequências eletromagnéticas que vem esta energia a você e você recebe, que são pensamentos, que são entidades autônomas, blá, 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 que você já sabe. Tudo isso, quando você adentra, o que é que você vê?
você vai ver três objetos básicos quando você adentra o lugar santo. Do seu lado esquerdo, você vai ver a menorá, ou seja, um candelabro de 7 lâmpadas. Do teu lado direito, você vai ver a mesa dos pães ázimos, ou a mesa da proposição. Quantos pães tinham sobre esta mesa, alguém sabe? 12 pães. Então vai pegando o código aí que eu já vou explicar isso para vocês. E depois você tinha ali o altar do incenso, que é a Ketorete. Sabe aquela oração que a gente faz, que é poderosíssima? Aquela segular que eu falo para vocês fazerem diariamente, que se você fizer, a tua vida vai mudar. Então, a Ketorete está ali. Ali é um altar dos incensos. Incenso significa Ketorete, eles são queimados ali. E aí, qual que é a questão principal ali do altar do incenso? Depois nós vamos voltar para o candelabro e para a mesa de pães ázimos, mas você precisa entender a questão do altar dos incensos. O altar dos incensos, ele era um recipiente de ouro com 4 chifres, um em cada ponta, e no meio ele tinha uma grelha onde pegavam brasas, eram colocadas brasas ali, e em cima das brasas se colocava ali recipientes com o incenso, e aí a quentura, o fogo queimava os incensos e subia ali um cheiro agradável ao Criador. Mas você precisa entender que as brasas que estavam lá dentro no altar do incenso ou na Ketorete eram as mesmas brasas que o sacerdote tinha que trazer lá do altar do sacrifício lá fora. Então o que que isso nos ensina? Você só pode adentrar no lugar santo quando você começou a sacrificar o seu ego. Se você não aplica restrição, se você não reconhece que o teu ego ele é o pequeno Satã, que o teu ego é teu inimigo e o teu amigo. Ele é teu inimigo no sentido de que ele assumiu o controle da sua vida e a sua alma está de escanteio. A Shekinah está no exílio. Ok? É exatamente isso que significa. Agora, quando você passa a reconhecer que você precisa dominar o ego, que o ego é como um animal irracional, que você precisa estar no controle do seu ego, você começa a sacrificar ele. Então, essa simbologia é aquela brasa de fogo que estava lá no altar de sacrifício, do lado de fora, lá nos 5 sentidos, eram essas mesmas brasas de fogo que eram levadas para dentro do lugar santo e colocado lá na Ketorete, lá no altar dos incensos, para poder queimar os incensos. Então, o que que isso nos mostra? Que você precisa primeiro sacrificar o seu ego, dominar o seu ego para que você exale um odor agradável a Deus, para que Deus dê a você a sua sabedoria, para que você seja capaz de dominar o seu ego, controlar o seu destino e criar a sua realidade de maneira consciente. É assim que se glorifica ao Todo-Poderoso. Mas vamos voltar um pouquinho agora, então, para o candelabro e vamos voltar para a mesa dos pães ázimos, ok? É importante isso que eu estou te falando, porque é a consciência da vela de hoje. É a energia que está disposta hoje. É todo este processo de você elevar a sua consciência. Então, o que que era a menorá? Ela tinha o quê? 7 velas. O que que simboliza aquelas 7 velas, pessoal? Simboliza exatamente as 7 sefirotes que atuam diretamente na criação da nossa realidade. Lembra que tem 10 sefirotes na árvore da vida? Ok? Mas apenas 7 sefirotes influem diretamente na criação da nossa realidade, tá claro? Somente 7 delas vão influir na criação da nossa realidade, ok? Então o que que você faz? Você tira Malhut e aí você desce lá de Biná até Iesod, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui em Hanukkah. A diferença de Hanukkah é que nós temos 8 velas, nós acrescentamos Malhut, porque aqui nós estamos manifestando. Mas ali dentro do lugar santo você tinha a menorá. E a menorá tinha um candelabro de 7 braços, ou seja, são 7 velas, que são 7 sefirotes. Começando com Biná, depois Hesed, depois Gevurá, depois Tiferet, depois Netzer, depois Od e depois Yesod. 7 Sefirot, que são as que influem diretamente a criação da nossa realidade. Biná, por quê? É o Shabat, é o almoxarifado das bênçãos divinas. Guardar e se lembrar do Shabat. É só no Shabat que você se conecta com Biná. Então é só no Shabat que você acessa a dispensa
ou o almoxarifado das bênçãos divinas. E aí você tem que descer tudo isso para o mundo físico, mas para você chegar no mundo físico, você tem que passar por 6 sefirotes, que é o mundo de Zerampim, ou seja, é o nosso mundo emocional, é o mundo de Yetzirah, que trata esse livro aqui, ó, Sefer Yetzirah. É o mundo astral, é o mundo das emoções. Aí você tem que descer por 6 sefirotes ali, que é Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzer, Od e Iesod. Nós temos coluna da direita, coluna da esquerda e coluna central. Então entenda isso, é assim que isso funciona. Então as lâmpadas simbolizam o quê? As 7 sefirotes. Aí preste atenção, por que eu estou contando isso para você? Porque quando você olhar para a sua direita, você vai ver a mesa dos pães ázimos. E quantos pães tinham em cima da mesa? 12 pães. Tá, mas o que isso tem a ver? 7 com 12? O que isso tem a ver? Você não pescou, você não pegou o código, né? Sefer Yetzirah, o que é que o Sefer Yetzirah diz? Que o Altíssimo criou todas as coisas com as 22 letras hebraicas. E as 22 letras hebraicas são 3 letras matrizes, que simbolizam o ar, a água e o fogo. Aí nós temos 12 letras simples e nós temos 7 letras duplas. Vamos somar, pessoal? Candelabro tem quanto? 7 luzes. Quantos pães tem em cima da mesa? 12, já é 19. Aí você soma com o altar do incenso, que é Ketoret, dá 20. Aí quando você entra no Santos dos Santos, você tem o quê? A Arca da Aliança, deu 21. Ué, mas não são 22 letras hebraicas? Cadê a última letra? Ah, é aí que está o segredo cabalístico, pessoal. Quando você começa a estudar o Zohar, você vai passar pelo prólogo. E no prólogo vai ter a narrativa de que as 22 letras fizeram fila para se apresentar diante do Criador, cada uma defendendo as suas virtudes e dizendo: Criador, cria o mundo físico comigo, porque eu sou boa nisso, nisso, nisso. Aí o Criador, uma a uma, foi falando: ótimo, você é boa nisso, mas você tem essa péssima qualidade assim, 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 porque elas são duais. Porque o nosso mundo físico é um mundo de dualidade, de bem e de mal. Entenda isso. O Criador faz a luz, ele cria as trevas, ele mata, ele faz viver. Entenda isso. Luz e trevas são a mesma coisa na polaridade invertida. Quando você entender isso, você vai entender que quanto mais você consegue converter os anjos negativos da polaridade negativa para a polaridade positiva, mais poder você tem espiritual na sua vida. Qualquer hora nós vamos falar de como que isso acontece, pessoal. Mas para você entender, vamos supor que você é uma pessoa muito nervosa, você é uma pessoa muito estressada, você é uma pessoa que fez muito mal para muitas pessoas, você é uma pessoa maligna, mas você tem se arrependido e você está começando a vir para a espiritualidade. O mesmo tamanho do grau de maldade que você fez, ou seja, você tem muita energia negativa dentro de você, mas quando você consegue converter esta energia, o teu poder espiritual é maior do que aquele que só fez um pouquinho de coisa errada na vida dele e já converteu aquilo, já se arrependeu e veio para o caminho. Por isso que a gente tem alguns sábios da Torá, Rabi Akiva, entre outros, que eram homens que antes de entrar no caminho da Kabbalah, não eram homens muito bonzinhos, tá certo? Mas eles fizeram a correção, eles fizeram um tikkun, e toda aquela energia de bagagem negativa que eles tiveram, eles converteram a polaridade daquelas energias, eles converteram a polaridade daqueles anjos, e agora eles têm maestria sobre aquela energia. Então o poder espiritual deles é muito maior do que das outras pessoas. Tá claro? Qualquer hora nós vamos entrar nisso, porque isso é uma Kabbalah muito avançada, tá certo? Mas vamos voltar aqui para essa questão. Então foi entrando letra por letra, da última para a primeira, né? Foi lá a letra Tav, se apresentou, aí o Criador deu os argumentos dele por que não ia criar com ela, e assim veio letra por letra, até que chegou na letra Bet, e o Criador falou: vou criar o mundo físico com você. Porque a letra Bet é a primeira letra da Torá, que é Bereshit. Eu já falei para vocês que você, quando faz
a permutação de Bereshit ali vai estar escrito Barashit, criou seis. Você não deve ler no princípio, você deve ler criou seis, ou seja, criou em cima, embaixo, norte, sul, leste, oeste. É uma representação do mundo físico. Então a letra Bet foi escolhida para exatamente criar o mundo físico, ou seja, a consciência divina que se hospeda dentro da letra Bet. Mas depois da Bet, de trás para frente, tem uma letra. Que letra é essa? É a letra Aleph. E a letra Aleph nem teve oportunidade de se apresentar diante do Criador e defender cria o mundo comigo. Por quê, pessoal? Porque a letra Aleph é a letra de RE, é a letra de Keter, é a letra que simboliza a presença divina, a presença da Shekinah, é o próprio Deus. É a letra Aleph, a consciência divina está ali na letra Aleph, por isso que ela não se apresentou, pessoal. Então, respondendo a sua pergunta, voltando para o tabernáculo, vamos lá? Nós temos 7 velas na menorá. Depois nós temos 12 pães asmos, dá 19. Nós temos a Ketoret, que é o altar dos incensos, dá 20. Nós temos a Arca da Aliança, e dá 21. E nós temos a Aleph, que representa a presença divina que se manifestava em cima do propiciatório da Arca da Aliança, completando assim as 22 letras do alfabeto hebraico. Agora, mas vamos lá, vamos voltar aqui ao principal. O principal que nós estamos falando é a nossa jornada para a gente assumir o controle sobre o nosso ego. Começou lá sacrificando o ego no altar do sacrifício, passamos a ter consciência olhando na pia de espelhos com água, começamos a restringir os pensamentos negativos, restringir as emoções negativas, tentando assumir o controle da nossa vida. Nisso nós estamos lavando as nossas sefirotes na pia. Depois a gente adentra dentro do lugar santo, saindo da alçada dos 5 sentidos, da percepção da realidade apenas nos 5 sentidos tracionais da ciência, e a gente começa ali, a gente enxerga que existem 7 sefirotes no mundo espiritual, ou 7 planetas que influenciam diretamente a criação da nossa realidade, que esses planetas são duais, ok? Por isso que são 7 letras duplas. Por que elas são duplas? Justamente pela dualidade desses 7 planetas. Se você se conecta com a alma desses planetas, você se conecta com a energia positiva do planeta, que a Kabbalah chama de anjos. Se você se conecta com o corpo físico desses planetas, você está se conectando com uma energia extremamente negativa, que a Kabbalah chama de demônios ou shedins. Então entenda isso, entenda que a tua alma, ela vai se conectar com a alma dos planetas, e o teu ego, ou a energia do teu corpo físico, quando ele vibra em emoções baixas, a frequência que ele vai se conectar é a frequência do corpo físico dos planetas, que é uma energia negativa que vai trazer caos para a sua vida. Então quando você olha ali para o candelabro das 7 velas, ou a menorá, você tem a compreensão exatamente de que você é passível destas influências. Você começa a entender este mecanismo, como ele funciona, este mecanismo de criação da nossa realidade, que é a tua vibração interna, a tua vibração, a tua frequência emocional, que faz vibrar o teu campo eletromagnético, e é ele que vai entrar em ressonância magnética e vai se entrelaçar quanticamente com o corpo físico ou com a alma dos planetas. E dependendo da vibração que você está, você se conecta com um ou com o outro. É por isso que o Sefer Yetzirah, ele vai dizer que existem 7 letras duplas. Duplas por quê? Exatamente isso que eu estou explicando para vocês. Então, este entendimento simboliza a menorá ali, acesa. Ok? O que simboliza ela acesa? Simboliza que você aprendeu a se conectar com a alma dos planetas. E como você faz isso? Através das meditações cabalistas, hospedando os nomes de Deus. Porque os nomes de Deus vão fazer com que você vibre nesta frequência, nesta vibração daquele nome de Deus específico. E isso que significa que as lâmpadas estão acesas. Então, com que você vai se conectar? Você vai se conectar exatamente com a alma dos planetas. Vamos lá, vamos dar nome aos bois para você entender quem são esses planetas. Saturno, que é Binah. Depois nós temos Júpiter, que é Hesed.
Depois nós temos Marte, que é Gevurah, nós temos o Sol, que é Tiferet, nós temos Vênus, que é Netzer, nós temos Mercúrio, que é Od, e depois nós temos a Lua, que é Iesod. Se você contar, são 7 planetas, e cada um deles tem uma alma, que é uma vibração positiva, e todos eles têm um corpo físico, que é o planeta que você enxerga fisicamente, se você pegar um telescópio, etc. E é o corpo físico deste planeta, tem uma frequência vibratória, e a alma tem outra frequência vibratória. Então, quando você acende o candelabro, quer dizer que você aprendeu a meditar os nomes de Deus, a hospedar as consciências divinas e a vibrar na frequência da alma desses planetas. É isso que simboliza a menorá acesa, pessoal. E aí, quando você olha para a sua direita, o que é que tem ali? Tem 12 pães asmos, ou seja, pão sem fermento. Por quê? Sem levedura. Porque o fermento é o quê? O fermento simboliza na Kabbalah exatamente quando o teu ego se inflama. Sabe quando o seu ego se inflama, que você explode? Essa inflamação é a energia do fermento, é uma energia espiritual que faz a pessoa explodir, que faz o teu ego inflar, da mesma forma com que faz com que o pãozinho cresça. É a mesma energia cósmica, então entenda isso. Então aquele pãozinho ali, ele tem que estar sem fermento. Por que isso? Porque são 12 pães e representam 12 signos do zodíaco. Aí você passa a compreender que o ciclo anual ele tem 12 ciclos e que cada ciclo está ali debaixo da regência de um dos signos do zodíaco. Agora, nós estamos saindo de um ciclo para entrar no ciclo de Capricórnio, porque a lua nova começa hoje à noite. Mas o que significa tudo isso? 12 pães, 12 signos do zodíaco, e por que o pão tem que ser asmo? Ou seja, este conhecimento que a luz passa a te revelar e você passa a ter consciência destas coisas, é que você é influenciado, todos nós somos influenciados a cada ciclo com uma influência diferente daquele signo do zodíaco especificamente, por isso que são 12 pães. Agora, é tudo dual, ou seja, os signos eles têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. Toda a influência que vem deles vem positivo e vem negativo. Embora sejam 12 letras simples, nós temos uma influência dupla aí também. É por isso que a gente faz a meditação na lua nova, na permutação do tetagrama. É justamente para que a gente se conecte somente com o aspecto positivo deste signo do zodíaco. E é por isso que a gente faz a meditação nas letras do mês, da mesma forma, para que a gente se conecte com aquela letra, com a consciência que criou aquele signo, com a consciência que criou o planeta que vai reger, porque a gente quer o aspecto da misericórdia, que é representada pela coluna da direita na árvore da vida, que na prática é a influência somente de energias eletromagnéticas, que são pensamentos que se transformam em emoções, da parte positiva da influência astral desses signos. Então entenda isso. Existem 12 signos, ou seja, 12 influências anuais. E cada lua nova a gente muda de ciclo, a gente muda de signo do zodíaco, ou seja, você muda a influência que vem sobre você. Ok? Toda a humanidade está debaixo disso. E as pessoas não atentam para essas coisas. Elas não entendem por que em janeiro ela se comporta de uma forma, por que lá em fevereiro ela está mais feliz, por que lá em maio ela ganhou mais dinheiro, por que lá em outubro ela perdeu dinheiro. As pessoas não conseguem entender. Se elas analisassem e elas anotassem, tivessem um diário e comparassem os diários de ano para ano, certamente elas iam identificar vários padrões que se repetem e elas iam começar a perceber que existe essa influência e que é esta influência que está causando essas coisas na vida dela. Mas as pessoas andam dispersas, elas gostam de pão e circo, elas gostam de entretenimento, elas gostam de dar dinheiro para um monte de bobagem, para o cinema, para pizza, para aquele papo com os amigos que não vai levar nada, e se esquecem de investir no seu próprio conhecimento,
conhecimento, se esquecem de investir na Kabbalah, se esquecem de dar tzedakah para que elas tenham mérito espiritual da parte de Deus para compreender estas coisas, né? Então o povo recebe aquilo que ele merece, todo mundo recebe aquilo que merece, cada um é responsável pela vida que tem. Então entenda isso, principalmente você é o único responsável por tudo que está acontecendo na sua própria vida. Você não pode culpar o governo, não pode culpar a sua mulher, sua esposa, seu chefe. Você mesmo é o culpado. Então você precisa compreender essas coisas. Você precisa fazer aquilo que a luz nos instrui a fazer. Então são 12 signos que nós estamos debaixo desta influência. Isso que significa a mesa com os 12 pães ázimos. Por que é ázimo? Porque você tira o fermento. Você tira justamente a parte da influência maligna daquele signo, ou seja, a parte da influência de escuridão, de polaridade negativa daquele signo, e você aproveita só a parte boa. E aí o mecanismo de fazer isso são todas as meditações, e é o rito que a gente faz na lua nova, que começa hoje à noite, a partir das 10h23, e amanhã cedinho eu vou estar fazendo o vídeo da lua nova com as meditações e vou postar logo na sequência para vocês fazerem também, para que você não perca esta oportunidade. Então, uma vez que você entendeu as influências astrais, que você é um CLI e que você pode controlar essas influências utilizando as ferramentas cabalistas, as meditações, conhecendo os nomes de Deus, conhecendo os tempos, quando que as janelas cósmicas estão abertas, é este conhecimento que você recebe quando você entra no lugar santo, ou seja, esta é a elevação de consciência. Agora você sabe o que é elevar a consciência, é exatamente você tomar consciência dessas coisas que eu estou te falando. E uma vez que você tomou consciência dessas coisas, o que você vai fazer? Próximo passo é o que? A ketorete. E o que é a ketorete, pessoal? A ketorete é justamente você começar a praticar as meditações cabalistas, você restringir o seu ego, você fazer todo o processo anterior até você chegar ali no lugar santo, que é exatamente você restringir o seu ego todos os dias, lavar as tuas mãos, ou seja, você começa a restringir os pensamentos, você começa a ficar atento do que está acontecendo no teu mundo interior. Você tem sempre em mente que existem 7 planetas que estão te influenciando. Você sabe que tem 12 signos que estão emitindo radiações eletromagnéticas para a Terra, tanto os planetas como os signos. Isso se manifesta em pensamentos na sua cabeça, em tendências que a humanidade vai para cá ou para lá, em termos de pensamento, em termos de desejos. E aí você começa a tomar postura de falar não. Aí você começa a assumir o controle de você mesmo, para que você não seja levado como o mar, que as ondas vão para onde sopra o vento. Então este é o processo de tudo isso. E quando você está passando por tudo isso, o que acontece? A tua alma, agora limpa, começa a exalar um cheiro maravilhoso, que é o cheiro dos incensos da Ketorete. Ou seja, o Criador começa a ver que você está vibrando na mesma frequência que ele. Você se tornou uma pessoa mais consciente, você vive no aqui e agora, você não é reativo, você dá tzedakah, você entendeu da importância de adquirir mérito espiritual, você é altruísta, você estuda a Kabbalah, você sabe exatamente como funciona a criação desta realidade. E a sua alma fica cheirosa. O que quer dizer a sua alma fica cheirosa? Como os incensos, como a ketorete. Quer dizer que a tua vibração emocional agora está em gratidão. A tua vibração emocional agora está em apreciação por este conhecimento que o Altíssimo te revelou. Porque com este conhecimento, lembra o que Salomão dizia? A sabedoria vale mais do que o ouro e que a prata. Porque com a sabedoria você conquista as riquezas. Tá claro isso, pessoal? Então é isso. E aí o que acontece? Quando a sua alma fica cheirosa de tanto você praticar essas coisas e você estar aí sendo uma ketorete viva, subindo com essa flagrância, ou seja, com a vibração emocional tua sintonizada com a luz do Criador, você atravessa o véu e você chega diante da Arca da Aliança, onde tem 2 querubins ali. E aí, qual que é a lição da Arca da Aliança? Você vê que tem 2 querubins.
Os cabalistas dizem que isso simboliza o ato sexual, que é o momento mais sublime que existe. Aí você vai aprender a meditar os nomes de Deus no momento de você fazer o teu ato sexual. Porque quando você faz o ato sexual com a sua esposa, quando o casal faz o ato sexual em santidade, é por isso que no casamento judaico tem a rupá, que é aquele talit gadol que se coloca em cima do casal, representando justamente o terceiro elemento do casamento, ou seja, a Shekinah, a presença divina. Isso remete exatamente ao Santo dos Santos, ao ato sexual com santidade. O que significa o ato sexual com santidade? O ato sexual com consciência. Você sabe que você tem dois poderes que se assimilam ao poder do Criador. Em tudo no teu corpo você tem dois, mas você tem uma boca e um órgão sexual. Ou seja, com a boca, com a palavra, você cria anjos, você determina, você profetiza, e com o teu órgão sexual você gera um outro ser, você gera um outro ser humano, ok? E da mesma forma, se você não gera um outro ser humano, quando você tem o ato sexual em santidade, meditando nomes divinos, você está criando eventos na sua vida. Você está baixando energias que vão se transformar em eventos extremamente positivos que você está direcionando para a sua vida. É assim que se cria milagres, pessoal. Então, esse é o mistério quando você adentra lá no Santo dos Santos, porque o cajado de Arão, que vocês estão vendo aí, ó, dentro da Arca da Aliança, e também a referência que é feita ao cajado de Moisés, pessoal, nada mais é do que o falo do homem. Assim como lá no Egito tem o obelisco, aquilo ali é um símbolo do órgão sexual masculino. E da mesma forma, a letra Yud, ela é o quê? Ela é a gota de sêmen que sai do órgão sexual masculino. E o que isso tem a ver com a Kabbalah, tem a ver com tudo isso que nós estamos falando, pessoal? É a semente. Então, a palavra é uma semente. O teu sêmen é uma semente. E quando ele é depositado no ato sexual dentro do órgão sexual feminino, o que acontece, pessoal? Ou você gera um filho, ou você gera um evento na sua vida. Então, conforme a relação sexual que você está tendo, se você está embriagado, se você está drogado, se você está usando de violência, e se você está pensando em coisas negativas no momento da relação sexual, é este pensamento que está descendo pela árvore da vida, passando por este desejo que você está emitindo, e aí quando o homem ejacula, acontece aquele prazer tanto no homem e na mulher também quando chega no orgasmo. A Kabbalah diz que isso chama ziv. Existe um destello de luz, é uma luz que brilha. E quando essa luz brilha, você sente prazer. Agora, essa luz que você fez o download no teu ato sexual, ou ela vai gerar um novo ser humano, ou ela vai gerar um evento na sua vida. Então, se você está fazendo com consciência o teu ato sexual, você está direcionando a energia para criar a sua realidade de maneira consciente. Se você usa a tua sexualidade de forma desregrada, você está desperdiçando o teu sêmen e a Sitra Hará, Lilith está roubando esta energia e causando caos na sua vida. Então entenda isso, porque agora nós estamos num assunto muito delicado, muito profundo, mas ele é o ápice da criação da realidade. É a relação sexual. Quando você faz ela com consciência, meditando nomes de Deus, ou seja, você traz Deus para a tua relação sexual, que lá no casamento judaico simboliza a rupá sobre o casal. Agora você já sabe o que é a rupá e você já sabe que o ápice da criação da nossa realidade ele acontece durante o ato sexual com santidade. É por isso que o judeu ele vai lá e faz a circuncisão. Ele faz a circuncisão no prepúcio do órgão masculino, justamente para quando o homem olhar para o prepúcio, ele vai se lembrar: este é o maior instrumento que eu tenho para criar a minha realidade. Então eu não posso utilizá-lo para a promiscuidade, porque assim eu estaria criando eventos extremamente negativos na minha vida. Eu estaria alimentando a Sitra Hará, eu estaria jogando fora o poder divino para alimentar as trevas, porque daí a energia é roubada por Lilith e pelos seus demônios.
Então entenda como essas coisas funcionam. E é esta consciência de Aaron Hacohen, que é o sumo sacerdote, que era o único autorizado a entrar no Santo dos Santos, é que está disponível no dia de hoje. É por isso que eu estou explicando tudo isso para vocês. Então tenha paciência e assimile este conhecimento, pessoal. Tá claro? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos lá. Agora que você já entendeu todas essas coisas, tá aí a Cavanote de hoje, são todos os nomes iguais aos nomes que nós tivemos ontem. O que é que vai mudar? O último nome lá embaixo, que é o RE agora, que é o RE de Keter de Od, na árvore da vida, tá claro? Então o que é que mudou? Você lembra que ontem nós tínhamos uma letra Aleph, ali na letra Re, ela continua lá, mas lá na última Re a gente tinha ontem duas letras Re, lembra? E o que é que mudou hoje? Agora na última letra Re nós temos um Yud, então agora é o nome de RE, que é o nome de Keter, ok? Ele está deletreado primeiro com uma letra Aleph e depois com uma letra Yud. E o que é que significa isso? A letra Aleph você já sabe. A primeira Re com uma Aleph é exatamente a Shekinah, ou a presença divina, no nosso mundo intelectual, no nosso mundo racional. Quando você compreende tudo isso que eu estou falando para vocês de maneira racional, faz sentido para você, você entende como que isso funciona, a presença divina está ali no teu entendimento, tá claro? A nível de cérebro consciente, que é o cérebro esquerdo. E aí a última Rê lá embaixo, a última Rê do nome RE, é exatamente o mundo de Malhut, que é o mundo físico, e você vê que nela agora foi acrescentado uma letra Yud. Então o que significa isso? Significa que quando você consegue, na sua mente racional, assimilar todo este conhecimento de Deus que eu estou trazendo para vocês aqui, o que é que vai resultar isso? Vai resultar na letra Yud no mundo físico, lá na última letra Rei. E o que é a letra Yud? A letra Yud é a meditação cabalista. A letra Yud é o mundo de Atzilut, é a Sefirá de Keter e de Hormá. É o mundo da emanação, é o mundo das letras hebraicas, é o mundo do subconsciente, é o mundo dos símbolos. É o mundo onde você vai visualizar, onde você vai mentalizar, onde você vai fazer as meditações dos códigos dos nomes de Deus. Então, o que quer dizer isso? Quando você compreendeu como essas coisas funcionam, você se torna um sacerdote. Para você se tornar um sacerdote, você tem que praticar aquilo que Deus está mostrando, como a nossa realidade é criada. Então, qual que é o resultado? O que é que Deus está mandando você fazer ao interpretarmos este nome? A letra Yud na última letra Re. Ou seja, a meditação cabalista no mundo físico. É o que nós fazemos aqui. Nós nos sentamos, nós fechamos os olhos, nós alinhamos aqui todos os nossos chakras, nós entrelaçamos quanticamente com a árvore da vida cósmica, nós fazemos a meditação nesses códigos divinos, nesses algoritmos de pensamentos divinos, que são os nomes de Deus, entrelaçando quanticamente assim com o astral, com os planetas e com as estrelas, com a alma dos planetas e das estrelas, e a gente faz o download dessas energias que são armazenadas no nosso corpo físico, que vão se transformar em eventos positivos na nossa vida. Isso é que é ser sacerdote de Deus. Sacerdote de Deus é isso que significa, este nome. Por isso que ele está relacionado a Sefirá de Od na árvore da vida, que significa glória, esplendor. Glória de quem? Glória do Todo-Poderoso, porque um filho dele agora está cumprindo o propósito pelo qual ele foi criado. Ele assumiu o controle da sua própria vida, ele está criando a sua realidade de maneira consciente e não mais no piloto automático. Por isso que simboliza glória. Por isso que Od simboliza esplendor, glória. Tá claro isso para vocês, pessoal? Então é este nome, é o primeiro nome que nós vamos meditar, para a gente nos conectarmos com esta consciência de Aaron, que Aaron recebeu. Essa mesma consciência está disponível para nós no dia de hoje, e nós vamos nos conectar com ela agora, fazendo esta meditação cabalista. Então vamos lá, pessoal. Nós nos sentamos com a coluna ereta, com os dois pés paralelos no chão, com as palmas das mãos para cima. Respiramos 3 vezes profundamente para eliminar toda a atuação do nosso ego.
nos projetamos dentro de um Maguen Davi da cor dourada, que é proteção. Projetamos à nossa frente um outro Maguen Davi, também da cor dourada. Chamamos a letra Aleph e a acendemos. Chamamos a letra Lamed e acendemos. Chamamos a letra P e acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. Chamamos a letra Aleph e acendemos. Chamamos a letra Yud e acendemos. Chamamos a letra Vav e acendemos. Chamamos a letra Dalet e acendemos. Chamamos a letra Re e acendemos. E chamamos a letra Yud e acendemos. Acender as letras significa que nós temos plena consciência de qual é a consciência divina que estão hospedadas nestas letras, qual é o código, qual é o algoritmo de pensamento divino, qual é a energia eletromagnética, qual é esta frequência e o que ela causa na nossa consciência, qual é o conhecimento de Deus que ela nos revela. E é exatamente este conhecimento de Deus. Quando você estuda a Kabbalah, quando você se expõe a essas palavras que eu vos tenho ministrado, a Aleph, que é a presença divina, ela adentra o teu mundo intelectual. Você tem entendimento de como essas coisas funcionam. E aí, quando você toma uma ação no mundo físico para fazer a meditação cabalista, como nós estamos fazendo aqui, simboliza aquela última letra Re ali com a letra Yud, porque a letra Yud, ela é a meditação cabalista, assim como o sêmen do homem também é a letra Yud, e assim como a letra Yud é a semente de todas as coisas. Por que a letra Yud, ela é a meditação cabalista e a semente do homem? Porque o que nós estamos fazendo aqui meditando, nós estamos semeando no mundo astral para que se manifeste, para que nasça na nossa vida os eventos e as circunstâncias que nós desejamos. Entendeu como que isso funciona, pessoal? Uma vez que você conhece as letras hebraicas, que você entende quais são as consciências divinas em cada uma das letras hebraicas, tudo isso que foi revelado pelo anjo Raziel, a Avraham, que escreveu aqui o livro que é o Sefer Yetzirah, o livro da formação, ensinando como todas essas coisas funcionam. Depois toda a revelação que Moisés teve lá no Monte Sinai, escreveu a Torá codificada, tem a Torá oral que está compilada no Zohar, que explica a Torá oral. Quando a gente recebe todo este conhecimento, quando você escuta um shiur de Kabbalah avançado como esse, que você está ouvindo, a letra Aleph, ela vai se depositar, ou ela vai habitar, ou você vai hospedá-la no teu entendimento, no teu cérebro racional. Você vai compreender como essas coisas funcionam. E aí você vai tomar a decisão de fazer a meditação cabalista, que é a letra Yud em Malhut. Nós estamos em Malhut agora, aplicando a letra Yud na nossa vida, que é exatamente semear no mundo espiritual através da meditação cabalista com os nomes de Deus. Nós semeamos os nomes de Deus para o cosmos e o cosmos entende este código e devolve para nós esta energia desta consciência que nós estamos emitindo. Assim, eventos positivos, coisas boas vão acontecer na nossa vida. É por isso que é dito em Mazal Israel, não há karma para Israel, porque nós praticamos estas coisas. Nós entendemos o que é o tabernáculo, o que é a menorá, o candelabro de 7 velas, o que são os 12 pães asmos, o que é a quetorete, o altar de incenso, o que é a arca da aliança. Esqueça, pessoal, tudo que você aprendeu das religiões sobre o tabernáculo, sobre o templo, esqueça. Esqueça, apague isso da sua mente e reescreva agora. Transforme este paradigma de uma vez por todas. Se liberte desta crença religiosa. Se liberte desta crença limitante, deste paradigma limitante e substitua agora por esta consciência divina que nós acabamos e estamos aqui neste momento meditando com ela acesa diante de nós. Agora nós podemos unir todas as chamas numa só chama central. Essa luz sai pelo pico do Maguen Davi, no qual este nome de Deus, essa consciência divina está hospedada.
Essa luz é atraída para o pico do Maguen Davi, onde nós estamos hospedados. Essa luz desce, penetra o nosso crânio, ilumina o nosso cérebro e recebe energia elétrica. Desce ao nosso coração, ilumina o nosso coração e recebe energia magnética. Desce ao nosso fígado, ilumina o fígado e recebe energia gravitacional. Sobe ao coração, ilumina o coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. Expulsamos essa luz pelo nosso crânio e se forma esta enorme nuvem de luz branca sobre a nossa cabeça e vai caindo sobre nós centelhas de luz desta consciência que vai imantando toda a nossa aura, vai fechando toda fissura no nosso campo eletromagnético e vai elevando a vibração e a frequência do nosso campo eletromagnético, da nossa aura para a vibração desta consciência divina, onde todas as crenças limitantes caem por terra, onde todos os paradigmas limitantes caem por terra, são reescritos agora com esta consciência de Aron HaKohen, escrevendo no nosso subconsciente a verdade, Emet. Diga agora, Kabbalah Emet. Eu recebo a verdade, é isso que significa Kabbalah Emet, pessoal. E veja agora como o teu cérebro se ilumina, os dois hemisférios do teu cérebro se ilumina com essa luz, o teu coração pulsando com essa luz, teu fígado pulsando com essa luz. E agora o teu coração bombeando nas tuas veias espirituais, essa luz para todas as partes do teu ser. Se veja brilhando, se veja aceso, incandescente com essa luz branca, com este sentimento de gratidão, com esse sentimento de apreciação por estar aqui agora, fazendo comigo esta meditação. Glorifique a Deus aí no teu coração. Eleve agora uma vibração de gratidão, uma vibração de apreciação por você estar aqui. Diga aí ao Criador, fala para ele o quanto grato você está, o quão feliz você está. Dentre bilhões de pessoas no mundo, nós estamos agora com pouco mais de 19 mil inscritos no Kabbalah Emet no Brasil. 19 mil pessoas apenas. Quantos habitantes tem o Brasil, pessoal? Nós estamos chegando a 200 milhões? Então você é um privilegiado e deseje ajudar o Kabbalah Emet a fazer com que essa luz chegue a cada vez mais pessoas. Como? Você precisa assumir o compromisso de tzedakah com o Kabbalah Emet. De trazer o teu dinheiro para que se transforme em tráfego pago e alcance cada vez mais pessoas para que elas também possam estar aqui como você está hoje. E quando o teu dinheiro, através do tráfego pago, dos anúncios que são pagos para o Google, para o YouTube, quando você alcança com o teu dinheiro essas pessoas que vêm para a Kabbalah Emet para receber a verdade, você acumula riquezas no céu, você acumula mérito espiritual, e é o mérito espiritual que você vai comprar as tuas bênçãos, as coisas que você deseja na sua vida, a prosperidade que você deseja, a saúde que você deseja, a felicidade que você busca. Tudo isso depende de mérito espiritual. Então entenda, é necessário, é por isso que os judeus dão tanta tzedakah. E eu falo isso diante da presença divina da Shekinah. Nós estamos em meditação cabalista, estamos entrelaçados quanticamente com este nome, com a consciência de Aron HaKohen, de adentrar o Santo dos Santos, o lugar mais santo que existe. E é diante desta presença que eu digo para você, tzedakah, cara. Não se esqueça da tzedakah, porque é ela que te garante mérito espiritual para que você adquira a sabedoria divina. Entenda, não há nada de graça no universo. A pior desgraça que teve para o mundo
São as religiões que pregam que tudo é de graça. Não existe nada de graça. Tudo tem que ser pago. Tudo. O fogo para queimar, ele tem que consumir oxigênio. Você, para viver, tem que respirar oxigênio. O seu organismo, para ele sobreviver, você tem que ingerir carboidratos, proteínas. Tudo tem um custo. Não existe nada de graça. Olha toda a criação. Não tem nada de graça. Tudo consome alguma coisa. Tudo precisa de recursos. Esta é a essência que o Criador criou todas as coisas. E quem acredita em graça está na contramão daquilo que o Altíssimo criou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça estas coisas, ok, pessoal? Agora nós podemos respirar 3 vezes novamente. E podemos abrir os olhos. Vadai! Que maravilha, pessoal! Que maravilha! Hoje foi tremendo, hein? Senti a presença divina como nenhum dos outros dias. A Shekinah realmente está aqui. Por quê? O objetivo é exatamente trazer a letra Yud, ou seja, o mundo de Atzilut para o mundo físico. É isso que significa paraíso na Terra. É exatamente isso que significa meditação cabalista. E quando você medita cabalisticamente, você se conecta com o Criador. Você se torna Israel e Acharel, direto com Deus, em Mazal Israel, não a karma para Israel. Então entenda isso, pessoal. Muito bem. Então vamos lá, vamos só repetir aqui. Nahal é o nome desta vela que nós acendemos, que é a vela guia ou a vela principal da Hanukkah, tá certo? E o que acontece? Esta é a vela, ela representa a luz de Nahal. É a luz que vem do Ein Sof, de uma outra dimensão onde Deus habita e começa a se materializar no mundo físico. E isso começa na Sefirah de Keter, que representa este segundo nome aí abaixo de Nahal, que é o Yehiye, deletreado com a letra Yud. Ok? Yud, lembrando que é meditação cabalista, que é mundo da emanação, que é a semente do homem, o sêmen do homem. Então entenda essas coisas, pessoal. E aí depois nós temos que injetar nessa luz de Nahá os 3 atributos. O primeiro atributo, que é a máxima intervenção divina, que é o Yud Rivavihi, deletreado com a letra Yud. Depois nós temos o Yud Rivavihi, deletreado com Yud, com Aleph, que eu já falei para vocês, que é trazer a Shekinah para o nosso mundo emocional. A Aleph está no meio das duas Vavs ali, e o Vav é o conector, é o mundo de Zerampim, é o mundo de Yetzirah, é o mundo da formação, é o nosso mundo emocional, é o mundo astral, ok? E depois nós temos o Yud Rivavihi, deletreado com 3 letras Alephs, que é a máxima expressão da divindade no mundo físico. É quando você tem a Shekinah no teu mundo intelectual, o mundo dos teus pensamentos. Você tem a Shekinah no teu mundo emocional, o mundo das tuas emoções. E você tem a Shekinah no mundo físico, que é o mundo das tuas mãos, para que tudo que você coloque a tua mão prospere, tudo que você coloque a tua mão vire ouro. Este é o segredo da prosperidade dos judeus. Agora você entende por que os judeus estão perseguidos ao longo da história. Tem hoje as famílias que têm o maior patrimônio no mundo inteiro. As grandes famílias que detêm o maior patrimônio no mundo inteiro são famílias judaicas. Tá claro isso? Então você entende por que eles têm tanto dinheiro, por que eles prosperam tanto e por que eles fazem tanta tzedakah. Eles não abrem mão de fazer tzedakah, porque tzedakah é o trampolim da prosperidade. Entenda isso, tá claro? E depois que nós injetamos esta consciência lá em Nahal, formou aquele pacotão de energia, tá certo? Que tá lá em Keter, e nós precisamos trazer isso para o mundo de Malhut. E para trazer isso para o mundo de Malhut, o elevador é o Yud Revavirê, que é o Benção Oduto, tá claro? E a gente tem que determinar qual o andar que a gente quer subir na árvore da vida. E o andar é o quê? Nós não temos que ir em Keter, onde está o pacotão? Então, Keter, o nome de Deus, é RE, é o código de Keter,
Então você mescla Yud He Vav He com RE, ou seja, você aperta no elevador para que ele suba lá em Keter, aí aquele pacotão das energias que nós visualizamos os nomes ali, que é essa luz de Nahal que a gente quer trazer para o mundo físico, é colocado lá dentro do elevador. Aí você tem que descer pelas sefirotes da árvore da vida, aí você vai passar pelo mundo emocional, que é o segundo nome ali, ó, que é o Yud He Vav He, deletreado com Elohim, porque Elohim é o mundo emocional, é o Yetzirah, é o mundo da formação, tá claro? E depois, quando ela chega no mundo físico, nós vamos trançar o Yud He Vav He com Adonai, porque Adonai é o nome de Deus do mundo físico. É o nome que se refere ao patriarca Davi. É o nome de Malhut. Então, quando você trança o elevador, que é o Yud He Vav He, com Adonai, você faz com que as energias se manifestem no mundo físico, que é a meditação cabalista que a gente faz propriamente dita, e as energias sendo depositadas na nossa aura, trazendo esta vibração eletromagnética da luz do Criador em nós, e essa luz, essa energia sendo depositada nos nossos órgãos internos e agora direcionando a nossa consciência, sem cometer curtos-circuitos, nós vamos ali exercendo certeza absoluta, nós vamos canalizar essa energia para que eventos positivos que nós desejamos aconteçam na nossa vida. É assim que funciona, é assim que você cria a sua realidade de forma consciente. Então, muito bem, uma vez que eu passei para vocês toda essa consciência, nós já fizemos a meditação na vela do dia, que é o RE deletreado com Aleph e com Yud, nós já acendemos isso a nível quântico, nós já acendemos a nossa Sefirá interna, quando nós fizemos esta conexão com a luz divina, baixando essas energias, enviando e baixando energias, que é a escada de Jacó, ok? Sulam e Sinai, mesma gematria, 130, se recorda disso? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos acender as velas no mundo físico justamente para, no mundo físico, a gente trazer uma representação física daquilo que já está acontecendo nos mundos superiores, para que haja o enlace, a conexão e tudo isso se manifeste nas nossas vidas, tá claro? Então vamos fazer agora o acendimento das velas. Veja aí na sua mente a palavra Nahal enquanto nós acendemos as velas. Muito bem, pessoal. Olha aí, acendemos as velas. Olha que beleza. Então, o que é que nós estamos fazendo, pessoal? Quando nós acendemos as velas, nós pegamos esta vela que representa exatamente a luz de Nahal, que está lá em Keter, que é a luz que a gente quer trazer para o mundo físico, que é o poder de nós dominarmos o nosso ego, de compreender tudo isso que nós estudamos hoje, colocarmos em prática, que a Kabbalah é prática, a Kabbalah, se você não praticar, ela é um corpo sem alma, ela não vai surtir os efeitos na sua vida, então você precisa praticar. Então essa vela simboliza este poder de Nahal que nos empodera, que nos dá o poder de nós praticarmos todas essas coisas para que a gente consiga, nessa jornada de adentrar ali o tabernáculo, vencer o nosso faraó, vencer o nosso ego, vencer aí o nosso faraó interno, sair do Egito, ou seja, sair da limitação, da percepção da nossa realidade, apenas com os nossos 5 sentidos, tá claro? E aí o que acontece? Você está vendo aqui que nós temos 8 velas, 9 com o Shamash. O Shamash é sempre a luz de Nahal e a luz de Keter que a gente quer trazer para o mundo físico, ok? A última aqui é Malhut, onde a gente quer chegar. Quando a gente fala lá da menorá que está dentro do templo, são 7 velas. Começando lá, ó, nós temos Binah, depois nós temos Hesed, nós temos Gevurah, nós temos daí uma vela central lá, porque aqui tem 8, lá são 3 de um lado, 3 do outro, e uma central. Aqui é 4 de um lado, 4 do outro e uma central. Essa é a diferença, porque lá são os 7 planetas ou as 7 sefirotes que influenciam a criação da nossa realidade, que são Binah, depois Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzer, Od e Iesod. Esta é a menorá. E nós acrescentamos aqui
Na Hanukkah, ou seja, no período de Hanukkah, a Sefirá de Malhut. Por quê? Porque nós queremos materializar, por isso que é chamado de período de milagres. Nós queremos materializar a luz que estão nas sefirotes, a energia que estão ali nas sefirotes, nós queremos que elas se manifestem em Malhut, é por isso que tem 8 e são 8 dias. Tá claro? Então nós já acendemos aqui a luz de Nahal, você meditou aí Nahal enquanto nós acendemos as velas, então nós vamos acender agora a luz de Keter de Od, que é a energia do dia de hoje, que é exatamente esta vela aqui. Então, o que a gente faz? A gente pega esta vela, acende ela, lembra daquele nome que nós meditamos, com toda essa consciência, com essa kavaná do que tudo isso significa, porque na Kabbalah saber é conectar. Então nós acendemos ali a vela de Keter de Od, que é a vela do dia, e a partir dela nós vamos acender todas as demais para representar aqui no mundo físico o que já foi feito no mundo espiritual nesses últimos dias, onde a cada dia nós acendemos cada uma das sefirotes, até que todas fiquem acesas e nós acendamos no último dia a de Malhut para manifestar e materializar tudo. Então vamos lá, a gente pega aqui a sefirá de ontem, que foi a sefirá de Netzer, e a gente acende ela, representando que ela já está acesa no mundo espiritual. Nós pegamos aqui, da mesma forma, a Sefirá de Tiferet e acendemos a Sefirá de Tiferet. Pegamos aqui a Sefirá de Gevurá e acendemos a Sefirá de Gevurá. Pegamos a Sefirá de Hesed e acendemos a Sefirá de Hesed. Pegamos a Sefirá de Biná, que é o Shabat, que é o almoxarifado das bênçãos divinas, que é Saturno. Acendemos Saturno aqui e nós temos elas acesas. O fato de mantermos elas acesas simboliza que internamente dentro de você a tua consciência está acesa com todas estas consciências que estão aqui representadas. É isso que significa. Tudo é consciência, pessoal. O universo é mental. Tudo é consciência, só que nós estamos substituindo as baixas consciências nas nossas vidas, que são geradas pelo ego, pelo Satã, pela Sitra Hará, pelas consciências divinas, que são os códigos, os nomes divinos, que nós meditamos. E é isso que faz a diferença na nossa vida. É isso que é ser um com o Altíssimo. Isso é a unidade do Todo-Poderoso, porque o Todo-Poderoso é a alma da alma. Ele deve habitar na nossa alma. E como que ele habita na nossa alma? Quando a consciência dele vem para nós e nós temos a mesma consciência, nós estamos reverberando, nós estamos vibrando na mesma luz, na mesma consciência. É assim que funciona. Não é difícil. Quando você se aproxima da luz, quando você tem mérito espiritual, repito, você precisa de mérito espiritual. Quando você tem mérito espiritual, o Altíssimo faz assim, ó. Pim! Ele toca na tua consciência, ele acende a tua consciência e você consegue compreender todas essas coisas com uma facilidade enorme. Por quê? Tudo isso já está gravado no DNA da tua alma. Só tem que despertar isso dentro de você. E quem desperta isso é a Shekinah, que é a presença da letra Aleph que nós vimos ali nos códigos dos nomes de Deus, fazendo as meditações cabalistas e adquirindo mérito espiritual, fazendo bem para o teu próximo, dando tzedakah, fazendo com que o conhecimento de Deus, a verdadeira obra de Deus, se espalhe pelo mundo. Nós não fazemos proselitismo. Eu não fico correndo atrás das pessoas, evangelizando pessoas, não. Nós não fazemos isso. O que nós fazemos? Nós divulgamos a Kabbalah. E aquelas almas que estão prontas, elas, por livre e espontânea vontade, decidem vir até a luz. É quando você acende uma luz
perto de um terreno baldio, o que que acontece quando você acende uma luz? Não vem um monte de inseto e fica girando em volta da luz? Então, quando nós divulgamos os vídeos de Kabbalah no YouTube, quando nós fazemos os anúncios dos vídeos, a gente faz as chamadas falando de Kabbalah com o teu dinheiro que você traz em Tzedakah, porque todo o dinheiro que vocês trazem é convertido em Tzedakah, nós estamos acendendo a luz ali no YouTube. E aí as pessoas que têm sede de Deus, as pessoas que já estão prontas, ela vê aquele anúncio, assim como o inseto corre para a luz, ela corre e começa a orbitar a luz, e devagarzinho a consciência dela é iluminada. A hora que ela percebe, ela já está fazendo as meditações cabalistas, ela já elevou a sua consciência, ela já começa a dominar o que ela pensa, dominar o que ela sente, dominar o seu mundo interior, ela começa a aplicar a restrição no ego, ou seja, ela está naquele processo dentro do tabernáculo que eu expliquei para vocês hoje, até que ela consiga vencer, romper e chegar no Santo dos Santos, onde ela vai ser capaz de fazer as meditações cabalistas num ponto de vista de uma consciência de um altruísmo tão grande que nas relações sexuais dela ela vai meditar. A relação sexual, que é o momento mais egoísta do ser humano, que ele quer buscar aquele zive, que é aquele desteio de luz que o orgasmo proporciona, neste momento ela vai estar com uma consciência do que é que está acontecendo ali a nível energético, a nível vibratório, e ela vai desejar direcionar estas energias, direcionar a sua intenção, meditando o nome de Deus naquele momento, porque ela sabe que é assim que ela cria a realidade dela, é assim que ela faz o milagre acontecer na vida dela, porque ela entendeu que o ato sexual bem feito, ou ele se transforma num filho físico, ou se ele se transforma num filho de um evento. Em outras palavras, quando eu digo filho é porque é um evento que você criou conscientemente de acordo com o que você queria criar. Este é o segredo maior da Kabbalah, pessoal. E eu estou trazendo isso de graça para vocês. Essa é a maior tzedakah que eu posso fazer para o povo brasileiro. Eu gostaria muito da tua ajuda, do teu auxílio, para levar esta luz para todo o povo brasileiro. Então, não se acanhe. Dê a tua tzedakah e dê com generosidade. E o que me entristece muito, pessoal, o que me entristece muito, e eu vou ter que falar isso aqui, vou ter que fazer um desabafo. O que me entristece muito é que muita gente não vai ouvir, muita gente não vai fazer tzedakah, não vai adquirir mérito espiritual, muita gente não vai fazer essa meditação, gente vai começar o vídeo e vai parar na metade, muita gente vai se perder pelo caminho. E aí, o que que acontece, pessoal? Tem uma música que diz o seguinte: ai, 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 ai. Tá chegando a hora, o dia já vem, raiando meu bem, eu tenho que ir embora. Por que que eu cantei essa música neste assunto, pessoal? Porque isso é muito sério. Você lembra de Jacó? Jacó estava lá lutando com o anjo de Deus, aí o anjo de Deus começou a cantar essa música. Ai, 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 tá chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, eu tenho que ir embora. Qual que é o aprendizado disso? Jacó grudou no anjo e falou: eu não te largo enquanto você não me abençoar. Eu sei que está chegando a tua hora de você ir embora, mas você precisa me abençoar primeiro. O que que significa isso? Qual é a lição que a Kabbalah, que os sábios da Kabbalah nos ensinam a respeito disso? Isso quer dizer que você, primeira coisa, você tem que ter resiliência nas coisas de Deus, que é exatamente essas coisas que nós estamos praticando aqui. Mas você tem que entender que existem oportunidades de aberturas cósmicas, que se você perde a oportunidade da abertura cósmica, o anjo já foi embora. E você não lutou com ele para que ele te abençoasse. Você não teve a postura de Jacó. Então, essa é a diferença de quem é abençoado e de quem não é. Para você ter uma noção, dentro do povo judeu, por que que o povo judeu é tão abençoado? Você pensa que os cabalistas fazem as meditações uma vez só e acha que é mágica? Plim!
vai acontecer aquilo que ele meditou? Não, pessoal, não é assim que funciona. Você tem que meditar várias vezes, você tem que insistir naquilo, você tem que ter resiliência naquilo, porque cada vez que você medita, você baixa mais um pouco de energia divina em você, isso gera um desejo cada vez maior, vai aumentando o teu desejo, vai aumentando o teu recipiente, até que chega um momento que você acontece o zive espiritual, o destenho de luz, e a bênção se manifesta na sua vida. Não é automático, não é assim que funciona, não é mágica. O problema dessa geração é que hoje tudo é muito fácil. Você aperta a luz, acende a luz, você liga no iFood, em 10 minutos chega a sua comida. Hoje tudo é muito fácil. Então as pessoas acham que as coisas espirituais são assim, mas não é assim que funciona. Lembra que para você nascer demora 9 meses. Lembra que os projetos dependem ali de etapas que são construídas. Só que hoje as pessoas querem passar o carro na frente dos bois. As pessoas não têm resiliência, elas não insistem, elas não persistem, elas não conseguem exercer uma constância na meditação cabalista, elas não conseguem exercer uma constância no estudo da Cabalá. E elas desistem, ficam no meio do caminho. Isso é uma tristeza, pessoal, porque muita gente vai virar o ano e eles não têm consciência que não tem nenhuma influência astral do dia 31 para o dia 1º de janeiro. A influência que tem é do mês de Tevet, que vai começar daqui a pouquinho. E o mês de Tevet é aquela música que eu já cantei para vocês. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa é a consciência do mês de Tevet de Capricórnio que está chegando. Aí a pessoa não vai fazer a meditação da lua nova, não vai ouvir o chofar, não vai meditar nas 2 letras do mês, não vai fazer as 2 bênçãos, ou seja, ela não vai se conectar e dar ordem ao universo para que as influências astrais desse próximo mês sejam de misericórdia. Ou seja, ela não vai conseguir se esquivar dessa influência de deixa a vida me levar. Aí vai chegar no dia 31, ela vai estar com essa expectativa que ela vai ter um ano bom, ela vai fazer votos, ela vai pular onda, vai fazer um monte de coisa, pessoal. Mas a influência que está na psique dela é essa influência de deixa a vida me levar, deixa para depois. Quando acabar as festas, acabar minhas férias, eu vou pensar o que eu vou fazer na minha vida. Não tem planejamento, a pessoa não sabe onde ela quer chegar, e qualquer lugar serve. E as pessoas ficam dando volta na montanha, entra ano, sai ano, faz voto e não muda nada. Por quê? Porque não consegue ter persistência nas coisas de Deus, não consegue ter persistência na sabedoria divina. Ela não sabe que ela tem que fazer a meditação da permutação do tetagrama todos os dias durante aquele mês, para que ela se conecte apenas com a energia positiva lá dos 12 pães asmos ou dos 12 signos do zodíaco. Ela não sabe que ela tem que fazer a ketorete, que é para ela amarrar, para que as forças negativas não coloquem bloqueios na sua vida. Ela não sabe que ela tem que meditar as 2 letras do mês, para ela assumir o controle de Capricórnio e assumir o controle de Saturno. Elas não fazem isso e vai lá pular onda no ano novo. Aí elas não dão tzedakah para Kabbalah, elas não têm mérito espiritual. O que vai voltar na vida dessas pessoas, pessoal? Aquilo que elas estão vibrando. Vibrando no quê? No medo das contas que vão vir o ano que vem. Vão gastar demais nas férias, depois vão ficar até março, maio, sem dinheiro, pagando as contas que ficaram para trás. Naquele sentimento de tevete, deixa a vida me levar, a pessoa gasta, gasta, gasta de maneira inconsequente e ela não consegue entender que vai ter que pagar, que ela vai ter que se sacrificar. Ela não entende que ela pode perder o emprego a qualquer momento, que ela está debaixo do karma, que ela não controla a realidade dela. Ela não entende que os pensamentos que são gerados nesse mês de Tevete, esse pensamento de descompromisso com todas as coisas, também é descompromisso com tudo na sua vida. Descompromisso com a sua saúde, descompromisso com o seu trabalho, descompromisso com o seu cônjuge, descompromisso com você mesmo, com a sua alma. E aí é uma tristeza, pessoal, porque as pessoas vão viver mais um ano de dureza, mais um ano de cegueira espiritual, entende? Então, a oportunidade que nós temos, pessoal, é meditar, se tornar uma vela para iluminar as pessoas com o conhecimento de Deus que nós temos adquirido, que nós temos praticado. Então, eu te convido
faça a sua tzedakah para que a gente possa aumentar o tráfego pago do Kabbalah Emet, para que você juntamente comigo adquira mérito espiritual de alcançar essas pessoas, para que elas parem de sofrer, para que elas parem de ficar dando volta na montanha, pessoal. Tá claro? Então, isso que eu queria falar para vocês já é Shabat. Então, Shabat Shalom, nós começamos a fazer esta meditação depois das 18 horas desta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025. A lua nova começa já já às 10h43. Amanhã cedo eu vou fazer as meditações da lua nova e logo na sequência eu vou estar postando para vocês aí antes da hora do almoço, para que vocês possam fazer a conexão de lua nova também. E lembre-se, a lua nova é a semente do mês. O que você semear nesses próximos 2 dias vai influenciar o teu dia do Natal, vai influenciar o teu dia do Ano Novo, vai influenciar por consequência todo o teu 2026. Então não perca essa janela cósmica. Lembra do anjo? Ai, 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 tá chegando a hora, eu tenho que ir embora. Passou os 2 dias da lua nova, se você não conectou, você vai ficar a ver navios. E se você não é um cabalista avançado que consegue utilizar aquela meditação que eu ensinei para voltar no tempo, meu amigo, você perdeu o bonde. O anjo foi embora e você não lutou com ele e você não segurou ele para que ele te abençoasse. Segurar o anjo para ele te abençoar é você fazer as conexões que tem que ser feita no tempo correto, quando a janela cósmica está aberta, quando as energias estão fluindo para o planeta Terra. Então entenda isso, seja sábio, chega de meninice espiritual. Eu quero muito ver um Brasil abençoado, eu quero muito que você ilumine a sua consciência, porque quando você se iluminar, você vai iluminar a tua parentela. Eles, como insetos, vão começar a orbitar em volta de você, vão ver toda a mudança que está acontecendo em você, toda a transformação que está acontecendo na sua vida, toda a prosperidade que começa a vir na sua vida, e aí sim eles vão despertar sem você falar uma palavra. Você fala, meu amigo, isso é Cabalá, vai lá ouvir o que o Raziel tem para dizer, depois você me conta. Vê se aquilo lá faz sentido para você ou não. Para mim fez, tô desta forma, transformado. Eu entendi quem eu sou, entendi como a realidade funciona. Eu entendi todos os mecanismos que a Kabbalah nos ensina de conexão com esse sistema astral, com esse sistema de criação da nossa realidade que o Todo-Poderoso criou. Por isso que eu me torno Israel. É um estado de consciência elevado onde eu compreendo estas coisas e eu passo a controlar o meu mundo interior, controlando o meu mundo emocional, controlando assim o sistema astral, e assim eu passo a criar de maneira consciente a minha própria realidade, apenas com eventos positivos na minha vida, eliminando completamente o karma na minha vida, não semeando mais coisas erradas. Então, seja sábio, vem comigo nessa jornada, se torne membro do Kabbalah Emet. Você pode se tornar membro, pagar mensalmente ali para o YouTube, no Kabbalah Emet. Você vai ter acesso a todos os vídeos do Kabbalah Emet, sem nenhum tipo de anúncio. Esse é o benefício que você tem de se tornar membro, e o dinheiro que você está colocando como membro vai se transformar também em tráfego pago para a gente alcançar mais pessoas. E não deixe de dar tzedakah. A tzedakah livra da morte. Eu não vou mais repetir isso aqui, pessoal. Vocês estão cansados de saber. Então, o anjo está dizendo para você: olha, meu amigo, está amanhecendo, eu vou embora. Cabe a você, nesse período agora, agarrar o anjo, fazer o que tem que ser feito para que você seja abençoado, ou deixe o anjo ir. É você quem decide. Afinal de contas, você é o único responsável por tudo que acontece na sua vida. Então, Shabbat Shalom a todos. Uma lua nova maravilhosa. A partir de amanhã, de manhã até a hora do almoço, eu já postei para vocês o vídeo da lua nova. E aí eu vejo vocês novamente amanhã à noite, na 7ª vela de Hanukkah, onde nós vamos estar exatamente em Yesod, que é Yosef Hatzadik, que tem toda essa questão sexual que eu vou contar mais um pouquinho para vocês, tá bom? Shabbat Shalom a todos!
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Asher barabanu mikol hamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai Noten HaTorah